Então, mais uma vez, casa é sua, manda bala. Não, cara, fica à vontade. Na verdade, eles me chamam pelo sobrenome porque a gente teve uma feliz coincidência aí. Tinha um outro, Luiz Fernando Moran de Oliveira. E no mesmo dia que eu comecei lá na EQI, começou um outro colega meu, o Luiz Fernando Sete de Oliveira. Que é, enfim, tá dando daí. Essa hora, enfim, o problema estava resolvido, né? Era Moran e o Sete, então não teve jeito. E os dois eram exatamente da mesma cidade, os dois eram de Jaraguá do Sul e tal, então daí não teve muito jeito. Mas vamos lá, gente, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para a apresentação, para a gente começar a conversar. Espera só um minutinho. Dificuldades naturais. Share. E agora sim. Vocês estão vendo minha tela aqui com a apresentação? Tem um pouquinho? Sim, então. Perfeito, perfeito. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Enfim, essa é uma apresentação. Eu gosto de falar sempre que para descomplicar as coisas, a gente, enfim, vocês todo mundo tem outras ocupações, todo mundo tem, enfim, ganha seu dinheiro de outro jeito, tal. Ninguém de vocês é investidor profissional. Esse deveria ser um negócio simples, direto e reto para ajudar vocês a conquistar os seus objetivos. Aquilo que o Linhares estava falando, o que vocês querem, vocês estão guardando dinheiro para alguma coisa. Tem que sempre tomar muito cuidado com isso para falar, tipo, por que eu tô fazendo isso, tal, quanto tempo eu tenho que me dedicar a esse tipo de coisa, tal. A gente acredita muito que esse negócio tem que ser o mais simples, o mais descomplicado possível, para que as coisas caminhem, você tenha tempo para se dedicar ao que realmente é gostoso, enfim, seja ficar com a família, seja, enfim, fazer as outras coisas que você gosta de fazer, isso que é importante, tá? Mas vamos lá. O Linhares roubou minha apresentação, mas toda vez que você está pensando em risco, eu sou do interior de São Paulo, né? E lá no interior de São Paulo, sempre que você entrava no que a gente chamava de armazém naquela época, né? Tinha lá uma plaquinha lá e os caras falavam assim: aqui tem o bom, o bonito e o barato. Escolha dois. Você pode escolher, você pode levar o bom e o bonito, mas não vai ser barato. Você pode levar o bom e o barato, mas não vai ser bonito. Você pode levar o bonito enfim, escolha dois. Você otimiza para duas dessas coisas e a terceira você meio que entrega, porque a terceira é a menos importante. Tá? Em investimento não é diferente. Você tem três decisões para tomar aqui o tempo inteiro: risco, liquidez e retorno. Tá? Você sempre tem que tomar uma decisão a respeito dessas coisas. Eu já falei sobre isso, Moran. Então, exatamente. O Linhares é um cara que antevê o futuro. Retorno é quanto você espera, quanto você quer, quanto você deseja, quanto você precisa, no final das contas, você receber, enfim, ao final do período, para você poder poder realizar aquele sonho que você está querendo, aquilo que o Linhares estava falando. Qual é o seu objetivo no investimento? Para realizar esse objetivo, eu tenho que ter uma certa quantia ali no final de um determinado período, que pode ser, enfim, vai ser variável, mas você tem que ter uma visão desse tipo de coisa. Quanto eu preciso, desejo, espero, enfim. Tá? E, naturalmente, você vai andar aqui dentro de um eixo, né? Tem um eixo aqui que é de mais a menos retorno. E você vai ter que se posicionar aqui dentro desse eixo. Uma coisa que minha avó sempre falava para mim: cada escolha é uma renúncia. Tá? E a gente vai ver isso aí aqui para frente. Liquidez é quanto eu posso esperar até que esses retornos se realizem. Quanto tempo eu tenho que esperar até que aquele retorno que eu estava desejando, esperando, querendo, ele se concretize de fato. Né? Alguns são razoavelmente rápidos, outros são mais demorados. Tá? E eu vou naturalmente me posicionar aqui. Eu tenho coisas que têm mais liquidez, significa eles estão mais prontamente disponíveis, eu consigo acessar essa grana mais rapidamente. E vocês estavam vendo isso lá quando o Arantes estava mostrando os fundos de investimento. Tem fundos de investimento que tem prazo de resgate muito rápido, tem fundos de investimento que tem prazo de resgate muito longo. Tem fundos de investimento que demoram um ano para você conseguir resgatar.
se você for comprar um CDB, tem CDBs aí de 7, 8 anos, enfim. Algumas coisas você pode resgatar até antes, mas talvez você não deva. Por exemplo, você vai investir no fundo de ações, você pode até você encontra fundos de ações aí que te pagam de volta em 3 dias. O que significa que você não deva fazer um investimento em um fundo de ações pensando nesse tipo de coisa. Mas a gente vai olhar isso com mais calma. E, finalmente, o risco, né? Quão incertos são esses retornos futuros? E aqui eu estou falando de variabilidade. Enfim, tem coisas que são razoavelmente líquidas e certas. Eu estou comprando um título público federal que vai me pagar uma taxa que já está pré-fixada, acordada aqui na frente. O grau de incerteza que eu tenho a respeito disso é relativamente baixo. Eu sei exatamente quanto eu vou ter lá na frente. Se isso vai ser bom ou ruim, eu não sei, mas eu sei mais ou menos quanto eu sei com uma razoável certeza quanto vai me dar. É muito diferente de comprar uma ação, por exemplo. Se eu comprar uma ação de uma companhia aérea, por exemplo, é um retorno bastante incerto. Eu posso comprar ações de empresas como, por exemplo, a VEG, onde eu vou ter os retornos são mais estáveis. Então, tem essa variabilidade toda. Essas 3 coisas aqui, e aqui você vai, enfim, eu tenho mais ou menos segurança, o inverso do risco, né? Eu tenho mais ou menos incerteza nesse negócio. Fato é, eu tenho esses 3 eixos aqui, eu vou ter que me acertar aqui com esses 3 eixos. Sempre falando, eu escolho 2, o terceiro vai sofrer, o terceiro vai ser o que vai ser o menos importante dos 3. Então, por exemplo, eu posso fazer um investimento falando assim, eu gosto de muita liquidez, eu preciso ter muita liquidez, eu quero o menor risco possível, quero a maior certeza possível. Logicamente, eu vou te dizer, tudo bem, você vai ter um retorno relativamente baixo. Tá? Em alguns casos, essa é a decisão perfeita, essa decisão não tem mistério. Eu tenho uma reserva de emergência, que é feita para me socorrer quando eu estou com algum problema imediato de falta de capacidade de gerar receita, por exemplo, por qualquer motivo. E a gente tinha muita dificuldade de encontrar exemplos de como usar e fazer as pessoas compreenderem que a reserva de emergência é um negócio importante. Acho que essa pandemia deixou isso claro para todo mundo, né? Você tem lá uma grana guardada para um dia chuvoso, né? E aqui você vai fazer o quê? Você vai investir com a maior liquidez possível, porque ela tem que ser facilmente acessível, com o menor risco possível, porque você não quer que aquele dinheiro você conta e, de repente, se ele não estiver lá, vai te fazer falta. Retorno é um problema secundário. Retorno é um negócio. Eu não quero perder dinheiro, mas eu não estou pensando aqui, ninguém vai ficar rico com esse investimento de reserva de emergência. Certo? Eu posso escolher retorno, eu posso escolher investimentos que têm alta liquidez, alto retorno, mas daí eu vou ter que abrir mão do risco. Por exemplo, eu estou comprando ações, é um caso concreto. Tá? Eu tenho uma expectativa de retorno elevado quando eu compro ações, a liquidez é muito alta, tá? Eu consigo comprar e vender ações bastante rapidamente, em 2 dias está na minha conta, se eu precisar liquidar. Naturalmente, mas se eu precisar liquidar as minhas ações, existe o risco bastante razoável de elas não estarem no melhor momento para fazer isso. Tá? Então, o que eu faço? Eu fui buscar o retorno elevado, privilegiei a liquidez, tive que abrir mão aqui, estou disposto a correr risco. Pode ser a decisão correta também, pode ser. Você é um jovem profissional, sua vida profissional está começando, você está investindo, pensando lá no longo prazo. Vamos maximizar o retorno. Enfim, vamos tentar fazer com que esse tempo que você tem disponível para você trabalhe a seu favor. E daí você vai buscar os maiores retornos. Pode ser com um negócio de maior liquidez, ou pode ser o contrário. Pode ser um negócio onde você abra mão da liquidez. Você fala, não vou precisar desse dinheiro para os próximos 30, 25 anos. Por que eu preciso de liquidez? Eu não preciso. Então, vamos buscar um retorno elevado, vamos buscar... Daí eu consigo encontrar até coisas de mais baixo risco, tá? Mesmo abrindo mão de liquidez. Por exemplo, isso que o Arantes e o Linhares estavam falando, por exemplo, CDB de longo prazo, com taxas super interessantes. Enfim, existem uma série de alternativas aí para a gente fazer essas coisas. Uma coisa que não existe, e aqui é uma feliz coincidência, não é bem coincidência, eu meio que forcei a mão,
Uma coisa que não existe é isso aqui, ó. Retorno alto, com liquidez imediata e risco muito baixo, e ele tem essa forma de pirâmide aqui, isso aqui é o que não existe. Então, toda vez que alguém vier, tem alguns jeitos de você reconhecer isso. O sujeito fala, não, putz, o retorno é super grande, é super bom, você, o ganho é muito rápido, os retornos são sempre muito elevados, você só tem que trazer seus familiares para cá. Tal. Daí, enfim, normalmente é pirâmide. Tá? Então, sempre pensa nisso, sempre pensando nesses 3 eixos aqui que a gente está olhando, para ver. Você está sempre tomando uma decisão a respeito dessas 3 coisas. É por isso que aquela pergunta que o Linhares fez, enfim, qual é o seu objetivo, é super importante. Porque dependendo do que você está querendo fazer, você vai tomar decisões diferentes para cada uma dessas coisas. A gente fala, aí a gente não vamos entrar nesse assunto aqui hoje, mas a gente sempre fala assim, que tem 3 potinhos, né? E cada um dos potinhos aqui, você vai ter uma solução diferente para ele. Você vai estar investindo para a sua reserva de emergência, para aquela sua reserva de liquidez, você vai tomar algumas decisões. Você está investindo para o longo prazo, para a sua aposentadoria, você vai tomar outra série de decisões. Você está investindo para um negócio ali de médio prazo, eu estou investindo porque eu quero, sei lá, eu preciso trocar os equipamentos da minha academia a cada 3 anos, por exemplo. Você vai tomar outra série de decisões. Você vai formatar os seus investimentos aqui pensando nessas 3 coisas para cada objetivo diferente. Por isso é sempre muito importante você ter isso em mente, fazer esse trabalho de introspecção, falar assim, resolver essas coisas, sei exatamente para onde eu estou indo, né? Você não vira aquela história do cara, um cara que não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Então, aqui é super importante. Esse é um negócio bem relevante e aqui com um bom assessor de investimento, como o Linhares, por exemplo, como o Arantes, pode te ajudar, porque ele vai te fazer as perguntas certas, ele vai te fazer pensar a respeito dessas coisas, que são coisas que a gente normalmente toma meio que de barato, assim. Sabe, não é um negócio importante. Só para reforçar aí com o pessoal, você já deixou bem claro isso, mas às vezes a figura, se alguém estiver se atentando demais à figura, ela está mostrando que a seta grande aí não é o risco grande, né? É o quão bom é o risco, né? Exato. Fantástico. Só para reforçar isso aí, para quem está olhando a figura. Tá. E daí a gente fala assim, beleza, mas por que eu preciso montar uma carteira de investimentos? Por que eu não posso ir lá e falar assim, eu dei alguns exemplos assim, por que eu não posso ir lá e comprar uma coisa só, um ativo só, que tenha essas características que são as desejadas por mim, do ponto de vista de risco, retorno e liquidez, enfim, ir embora para casa? Não seria essa a simplificação? Não seria essa a solução mais simples? Não estou falando de descomplicar investimentos? Vamos lá. Como é que a gente... Posso dar um adendo rapidinho, Moura? Claro, vai lá. Um adendo, na realidade, até porque em toda palavra que eu ministro, todo treinamento que eu dou, eu cito muito o currículo do Moran, né? Aí o pessoal tá perguntando assim, cara, por que o Moran tá falando de montar uma carteira? Você não falou, Moran? Fala um pouco do teu currículo aí, cara. Vamos lá. Eu não gosto que quando eu começo a contar isso, daí o cara já mata a idade na hora, né, velho? Mas vamos lá. Mas a tua cara já mata a idade na hora, mano. Vamos lá, eu tenho 55 anos, eu comecei no mercado financeiro na época de faculdade ainda. Naquela época, década de 80, eu estava me formando. Não era muito comum, para te falar a verdade. Naquela época eu me formei em administração, das pessoas da minha turma, pouquíssima gente ficou no mercado financeiro. Quem era bom aluno, quem era inteligente naquela época, ia trabalhar na GC Lever, em marketing e tal. Eu acabei indo parar no mercado financeiro. Eu fui trabalhar num banco de investimento naquela época. Trabalhava na tesouraria do banco de investimento com 2 telas dos primeiros computadores naquela época e uma HP 12C olhando para a tela e fazendo conta e encontrando, vende esse ativo aqui e compra aquele outro lá. Tá. Daí eu tive uma breve passagem como empresário, eu fiquei meio decepcionado com essas coisas que eu estava vendo e fui trabalhar com a minha família e tal. E daí veio o plano que matou mesmo o negócio da gente foi o plano real, que a gente tinha uma loja que vendia coisas para supermercados.
era aquela época de inflação elevada, o supermercado não ganhava dinheiro vendendo comida, o supermercado ganhava dinheiro fazendo aplicação financeira, né? E daí acabou a inflação, os meus clientes começaram a quebrar todos, a gente vendeu o negócio rapidamente e fui embora. Daí eu voltei para São Paulo e fui trabalhar como analista de investimentos. Eu trabalhei como analista de investimentos durante alguns anos. Eu era daqueles que escrevia relatórios de recomendação de ações, que às vezes vocês veem por aí. Enfim, a XP tem alguns, tem desses também. Trabalhei no Unibanco, trabalhei no Santander fazendo isso. Enfim, passei por alguns lugares. Daí eu meio que mudei do lado do balcão. Em vez de escrever o relatório, eu comecei a ser o cara que recebia os relatórios. Eu fui ser gestor de fundos. Eu trabalhei como gestor de fundos durante alguns anos. Uma dessas passagens, a gente teve um fundo que a gente recebeu um monte de mico, que são as ações de baixa liquidez. Eu trabalhava era uma associação do Bradesco com um gestor americano. E a gente recebeu um monte de mico do BNDES, da Previ, que é o Fundo de Previdência do Banco do Brasil e tal. E eles deram para a gente lá, um desses micos era a VEG. VEG não tinha liquidez nenhuma naquela época, tal, era a VEG. As 3 principais ações da carteira eram a VEG, Marco Polo e Randon. E nessa época eu conhecia a VEG e tal, enfim, achei uma empresa interessante, mas a VEG naquela época fazia 20 mil reais por dia de volume negociado, sem exagero. Assim, negociava 2 vezes por semana. E daí, enfim, continuei minha carreira lá, mudei para outros lugares. Em 2005, em 2004 a VEG fez uma oferta secundária. Eles falaram: não, vamos dar, vamos. A gente é uma empresa aberta de direito, mas não é uma empresa aberta de fato. E daí eles resolveram fazer uma oferta secundária e logo em seguida eles me convidaram. Você não quer vir para cá? Tal. Eu vim para Santa Catarina para trabalhar na VEG. Naquela época a gente já fazia um pouquinho mais, a gente fazia em torno de 200 mil reais por dia. Já negociava quase que todo dia. E daí eu cheguei aqui, o cara falou: não, o meu plano é chegar no Ibovespa. Né? Eu falei: bom, um maluco, né? Conheci um maluco, que é o Décio da Silva, que é o cara da segunda geração, mas, enfim, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Mas a minha primeira impressão dele é que ele era maluco. Ele falou: quero chegar uma empresa que faz 200 mil reais por dia de volume, quer chegar no Ibovespa. Acho que vai demorar um pouquinho. O fato é que deu super certo o trabalho. Quando eu saí de lá em 2017, a gente fazia 30 mil reais por dia. Desculpa te cortar, é porque para nós aqui é super entendível o que significa chegar no Ibovespa, mas às vezes para o pessoal aqui não entende o que é. Só para poder deixar o Ibovespa são as principais ações do mercado. Né? Hoje em dia são em torno de 70 ações. Naquela época era um pouquinho mais concentrado, em torno de umas 50 ações. Eram 50 ações que de fato têm liquidez no mercado brasileiro. Né? A VEG naquela época, se não me engano, a gente estava na posição 200 e pouco. Tá? Uma ação que faz 200 mil reais por dia, ela praticamente não negocia. Ela tem um negócio de vez em quando, um ou outro negócio por dia. E era essa a situação que tem lá. Uma ação que tem no Bovespa hoje em dia, deve estar, as piores ações do Bovespa hoje devem estar em torno de 50, 60 milhões por dia. Então é um volume de negociação muito maior. Tá? E o critério para entrar no Bovespa é justamente esse: quão líquido você é, quão negociado é a sua ação, quão importante você é no volume. Não é um critério de qualidade da empresa, mas é um critério de quanto você movimenta no mercado. Tá? Então foi um trabalho bem legal, porque a gente, enfim, teve e a gente pode até falar depois da VEG. A VEG eu dei sorte, de vez em quando você dá sorte na vida. Eu dei sorte quando eu encontrei a VEG. De longe, assim, eu posso falar, eu trabalhei durante muito tempo fazendo isso. Eu cheguei a cobrir empresas da América Latina, cheguei a gerir um fundo que a gente olhava para 200 empresas do México até a Argentina. Fácil, a VEG é top 3 na minha cabeça. Assim, de longe, uma das melhores empresas que eu já vi na minha vida. E eu não falo isso sem nenhum problema, enfim, saí de lá com a porta aberta, saí porque eu quis, mas eu sou fã de carteirinha. Eu dei uma enorme sorte, enfim, de encontrar essa empresa no meu caminho. E aquilo que foi feito lá, qualquer macaco bem treinado faria. Sorte que foi esse macaco bem treinado que deu essa sorte de fazer, tá? Mas a gente pode até falar um pouquinho mais.
E depois eu saí de lá, fui ser consultor de relações com investidores para outras empresas. Fiquei meio decepcionado com essa carreira de consultoria. E daí dei a segunda sorte da minha vida, que foi encontrar a EQI. Tem gente que não dá uma sorte na vida, eu dei duas. A EQI, de fato, é um negócio realmente bem diferenciado. Estou extremamente feliz de ter encontrado essa oportunidade. É uma oportunidade profissional assim fabulosa. Eu sou o cara mais velho da empresa, mas, enfim, se você me vê lá no dia a dia, você não nota. Os caras ficam me sacaneando, mas eu sacaneio de volta. E uma das minhas funções lá é justamente essa, meio que aproveitando essa experiência que eu tenho, aproveitando enfim, essas passagens todas que tiveram por aí. Vocês vão desculpar, tem um pastor alemão aqui na frente da minha casa, tá? Mas uma das coisas que eu faço lá é justamente essa, coordenar esse esforço de encontrar os produtos e de montar esses produtos de um jeito que faça sentido para o investidor, tá? Não só encontrar os melhores produtos, mas quais são as melhores combinações desses produtos para facilitar as escolhas dos investidores e, num certo sentido, facilitar também a vida dos assessores também que estão crescendo isso. Eu digo que foi uma sorte nossa ter te encontrado para essa função, cara. Pois é. Eu acho que foi sorte de todo mundo. Enfim, realmente eu falo isso para todo mundo. Eu rejuvenesci alguns anos com esse negócio, foi bem legal, enfim, é uma oportunidade bem bacana. Mas, enfim, isso daí não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Vamos para o que interessa para o pessoal aqui. E hoje agora o pessoal entende, né? Você também é conselheiro da Santos Brasil hoje, né? Eu sou conselheiro enfim, tem algumas outras atividades aí. Eu sou conselheiro de uma empresa de capital aberto, a Santos Brasil, sou conselheiro fiscal da Santos Brasil. Explica o que um conselheiro faz para a galera entender. O conselheiro de administração faz uma coisa. O conselheiro fiscal é basicamente um fiscal da administração. Então a gente se reúne com uma frequência pelo menos trimestral, às vezes é maior, para verificar como é que estão os atos societários todos da administração, o que eles estão fazendo, enfim, conversa com os auditores para ver como é que está a contabilidade. Verifica lá se tem alguns testes lá que o pessoal faz. Então, eles fizeram investimentos ao longo dos anos e esses investimentos estão lá registrados no balanço. A gente vai lá e fala, isso aqui que você está falando que vale tanto, ainda vale tanto. Tal. Então, esse é o escopo do trabalho do conselheiro fiscal. Tá? É um trabalho bem legal, é uma empresa bem interessante. Eu gosto bastante. Está sofrendo bastante nesse mercado, está sofrendo bastante nesse exato momento, mas acho que é uma empresa bem interessante, uma empresa muito bem tocada, enfim, um negócio bastante promissor, enfim, super importante para o Brasil, né? A gente fala Santos Brasil, todo mundo pensa que não é o cara do Porto de Santos. Não, eles têm um porto no Pará, perto de Belém. Então toda daquele comércio de minério que passa por ali, minério de ferro, tal, enfim, utiliza aquele porto. E eles têm um outro porto aqui em Santa Catarina, o porto de Imbituba é deles também, ali pertinho da Casa do Linhares, é um porto deles também, enfim, que é um outro porto super importante, super relevante aqui no mercado. Então, é uma empresa bem interessante, gosto bastante. Beleza? Voltando aqui, vamos lá? Eu acho que o pessoal agora acredita no porquê que você está falando sobre montar uma carteira. Vamos lá, então. Eu, na verdade, eu tinha um chefe, cara, um dos chefes que eu tive nessa minha longa carreira, assim, ele é um cara bem esquisito, ele tinha uma plaquinha no escritório dele, ele literalmente pendurou uma plaquinha, assim, que era um negócio que ele falava, eu acredito na autoridade do argumento, não no argumento da autoridade. Ele falava assim, pouco importa quem é o seu título, me importa o que você está argumentando, quais são a força do seu argumento, né? Sei lá, se ajuda aí, mas eu vou mostrar aqui para vocês, acho que vai ficar mais claro ainda
não precisaria ser ninguém com 55 anos falando isso para vocês. Vamos lá. Essa aqui é a bolsa, tá? Essa aqui é o Ibovespa ao longo aí dos últimos 15 anos, tá? Vocês veem que ele tem altos e baixos aí. E uma coisa que as pessoas sempre falam assim, não, a bolsa é arriscada. Falo, pô, é arriscado, mas deu 250% de rentabilidade nos últimos 15 anos. Será que é tão arriscado assim? Enfim, e normalmente você está ganhando dinheiro. Se você pensar isso no longo prazo, isso é arriscado ou não? E daí a gente entra em umas discussões assim, tem risco ou não tem? Como é que, e principal, como é que a gente mede esse risco, né? Como é que a gente consegue dizer que uma coisa é mais ou menos arriscada? Tem uma porção de formas para fazer isso. Uma das mais simples é essa, uma das mais facilmente entendíveis é essa. É volatilidade. O que é volatilidade? Volatilidade é isso aqui, ó. Digamos que você fez um investimento aqui, nesse ponto aqui. A gente está aqui em comecinho de 2007, mais ou menos. E sua vida está super feliz e contente e tal. E, de repente, você tem essa queda aqui, que foi aquela crise de 2008, a crise lá do subprime, que você veio lá dos Estados Unidos. Tá? E aqui, sua vida, você para e pensa assim, puxa vida, perdi tudo e mais um pouco. O que aconteceu aqui? E daí você fala, tá, sei lá o que aconteceu, mas eu não vou fazer nada. Rapidamente a bolsa recuperou. Em menos de 12 meses, a bolsa estava de volta no lugar mais ou menos onde ela estava. Vou parar por aqui um minuto. Tá? Você pode até falar assim, esse dente que a bolsa fez aqui, esse dente que os ativos fizeram aqui, te causou algum prejuízo ou não? Se você é um cara que fala, não, para mim, enfim, tem gente que fala, bolsa só é prejuízo quando você vende. Se você não tinha, nenhuma necessidade de sacar o dinheiro aqui, pode se dar o luxo de esperar por esse V que foi feito aqui, a sua vida seguiu. Pode ter te causado algum desconforto psicológico, essa queda de posterior recuperação, mas é só isso. Agora, se você é um cara que estava aqui, você estava se planejando se aposentar em 2009, isso aqui pode ser um problema para você, e um problema razoavelmente sério. Tá? Então, o que a gente fala? O que é volatilidade? Volatilidade é justamente isso. Esses altos e baixos que você pode observar ao longo do tempo no desempenho, na rentabilidade de um ativo financeiro. Tá? De uma maneira bem matemática, a volatilidade é o desvio padrão do retorno. Então, o retorno tem um retorno médio ao longo do tempo aqui, enfim, ela tem em 15 anos ela deu 200 e poucos por cento, o retorno médio foi um pouco acima de 10% nesse período. Desculpa, foi um pouco acima, deve estar perto de 8% aqui nesse período. E tem um desvio padrão aqui. Tem anos que ela deu muito mais do que isso, tem anos que ela deu muito menos do que isso. Tem uma certa desvio em relação a essa média. Tá? Essa volatilidade analisada é uma medida de risco que a gente normalmente usa. Tá? Então, ativos que tem... E daí vai para aquele negócio lá, quando a gente olhou, quando o Arantes mostrou lá aquela listinha da XP, ela estava mostrando justamente isso. Aqueles ativos que têm riscos, notas de risco maior, normalmente eles têm essa variabilidade mais intensa. Tá? Os fundos que têm notas menores, eles tendem a ter linhas mais retas. Se você olhar para um ativo que tem notas menores, ao invés de ter tantos altos e baixos assim, ele vai ser uma linha mais reta aqui ao longo do tempo. Tá? Como é que eu faço para minimizar um risco desse? Como é que eu faço para fugir desse negócio? Puxa vida, eu quero ter um ativo que me dê um retorno interessante, mas eu não quero ter esses altos e baixos tão grandes. Ou eu não quero porque me causa um desconforto, eu não consigo conviver com isso, até do ponto de vista psicológico, ou não, eu tenho objetivos de curto, médio e longo prazo, e eu quero ser capaz de realizá-los quando chegar a época deles. Há uma maneira bastante fácil e simples de fazer isso, talvez é uma das únicas coisas que é realmente de graça no mercado financeiro, diria até no mundo,
Diversificação. Diversificação é a única coisa que realmente não te custa nada e te dá um resultado concreto. Tá? Ao invés de você concentrar tudo num único produto, como a gente está falando, vou comprar tudo no produto que resolva este problema específico, que me realize esse objetivo específico aqui, enfim, eu vou comprar tudo nesta ação, vou comprar tudo neste tipo de fundo, você divide os seus ativos em diversas formas de investimento, cada um deles com uma característica, cada um deles com uma solução naqueles quadradinhos de risco, retorno e liquidez, que vão te dar uma combinação que vai ser, no final das contas, mais interessante para você. Ela vai te dar um retorno melhor pelo risco que você está correndo, ou vai te dar o mesmo retorno com um risco eventualmente até menor. Tá? E é por isso que ele é um almoço de graça. Ele melhora, a diversificação melhora a sua solução de risco, retorno e liquidez ali. Ela te dá uma solução melhor sem que você tenha que entregar nada por isso. Tá? Você consegue o mesmo retorno com menor risco, ou você consegue melhorar o seu retorno para aquele mesmo nível de risco que te deixa confortável. Tá? Vamos olhar aqui, e aqui eu estou voltando lá para aqueles eixos lá que a gente estava discutindo, e eu estou eliminando aqui a discussão de liquidez. Tá? Liquidez deveria ser um negócio relativamente, só uma palavrinha antes, liquidez deveria ser um negócio relativamente simples, né? Tipo, quando é que eu vou precisar desse dinheiro? Eu vou precisar desse dinheiro quando o meu objetivo chegar, na época do meu objetivo chegar. Alguns objetivos podem chegar sempre, alguns objetivos, se Deus quiser, não vão chegar nunca. Quando é que vai chegar a hora de eu usar o meu airbag? Se Deus quiser, nunca. A minha reserva de emergência eu não quero usar nunca, mas ela tem que estar prontamente disponível. Quando é que vai chegar a hora de eu me aposentar? A gente sabe mais ou menos a hora. Tá? Ou a gente deveria saber. Então, a liquidez deveria ser isso. Naturalmente, tem um monte de gente que gosta assim, não, eu quero liquidez, eu me sinto bem com liquidez, eu me sinto super bem em saber que eu posso pegar todo o meu dinheiro de uma única vez, na hora que eu quiser. Que nem o Guarante falou, enfim, beleza, só que isso te custa dinheiro, né? Isso você vai estar abrindo mão de alguma outra coisa para fazer isso. A maior parte das pessoas não precisam nunca fazer esse tipo de coisa, a maior parte das pessoas, enfim, deveriam ter, pelo menos, enfim, um escalonamento dessas necessidades ao longo do tempo. Tá? Se você sente essa necessidade premente, faz um exercíciozinho de introspecção, fala assim, será que eu realmente penso? Eu só quero fazer isso, tá? E quanto me custa esse tipo de coisa? Mas, enfim, vamos pensar aqui em risco e retorno dentro desses dois. Vamos assumindo aqui as nossas preferências por risco e retorno só, tá? Eu tenho aqui o ativo A, um ativo, sei lá, pode ser um investimento em CDI, um investimento que me rende 100% do CDI. Tá? Esse é um negócio que tem um risco baixo, tá? Ele tem um risco relativamente dado, eu sei mais ou menos quanto ele vai me dar, com alguma coisa, se os juros subirem ou caírem e tal. Se a gente fosse olhar lá ele ao longo do tempo, que a gente estava olhando lá a bolsa, ele seria uma linha reta. Algumas mudanças muito leves de inclinação da curva, mas seria um negócio relativamente dado. E com retorno relativamente baixo hoje em dia, não é, enfim, como o Lucas falou, não vai ser um negócio que vai ter um retorno muito elevado hoje nos tempos atuais. A gente está falando de juros baixos no Brasil e provavelmente os juros de curto prazo relacionados à Selic e naturalmente ao CDI vão continuar baixos por um bom tempo. Tá? Eu tenho do outro lado o ativo B. O ativo B ele é um ativo bem mais arriscado, tá? E ele me oferece muito retorno. Então vocês sabem, a gente conhece essa relação. Quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno. Veja que não é uma relação assim que necessariamente vai ser verdade. Eu não tenho mais retorno porque o risco é maior. Eu tenho que exigir mais retorno para correr mais risco. A relação é o contrário. Se eu tenho ativos que são muito mais arriscados e não me oferecem mais retorno, esses eu tenho que evitar, tá? Se eu estou correndo mais risco, se tem mais oscilação ao longo do tempo, se esse negócio pode ter um valor hoje, ter um valor completamente diferente amanhã, eu tenho que ser recompensado por isso. Eu tenho que exigir um retorno melhor. Ele tem que me pagar mais, tá?
Esse é um negócio importante. E daí eu vou falar, beleza, como é que eu faço aqui? Eu posso ter uma combinação dessas duas coisas que vai me dar alguma coisa aqui no meio do caminho. Se você pensar em termos estritamente de retorno, se eu tivesse 50% de cada um deles, qual seria o meu retorno? O retorno seria o retorno médio. Esse aqui rende 10, esse aqui rende 30, seria 50% de 10, 50% de 30, seria alguma coisa aí em torno de 20. Tá? Eu ficaria aqui mais ou menos aqui nesse meio ponto. E o que acontece com o risco dessa minha carteira? O risco não é só a combinação pura e simples de 50% de cada lado. Esse aqui tem um certo risco, uma certa volatilidade, esse aqui tem um outro certo risco, uma outra certa volatilidade. O risco não é a mera combinação deles. O risco ele segue esta fórmula aqui, essa fórmula relativamente maluca, que eu não vou nem entrar no coisa, mas fundamentalmente é o seguinte: o que eu dependo é como é que esses ativos eles se comportam ao longo do tempo. Como é que é o comportamento do ativo A e como é que é o comportamento do ativo B. O ativo A, por exemplo, pode ser um negócio assim, aconteceu tal coisa com a economia, o ativo A oscila loucamente e o ativo B mais ou menos está indo lá para o caminho dele, esse impacto não afeta o desempenho do ativo B. Ou vice-versa, entendeu? Por exemplo, então eu tenho, vamos falar de duas ações, por exemplo, tem uma ação aqui que é uma ação varejista, tá? No Brasil, o cara tem um monte de lojas aqui no Brasil, e eu tenho uma outra ação lá que é um exportador de celulose. Qual é o impacto, por exemplo, de uma doença, qual é o impacto imediato de uma doença na China sobre o varejista aqui no Brasil? Nenhum. Num primeiro momento. Qual é o impacto de uma doença que só fica na China sobre o exportador de celulose para a China? Enorme. Então, essas ações, esses dois ativos, eles podem ter o que a gente chama formalmente de correlação, eles podem ser muito ou pouco relacionados. Eles podem ir na mesma direção, podem ir em direção opostas ou podem ir cada um para o seu caminho e ser totalmente independentes. Tá? O risco total da carteira vai depender de como é que esse negócio é feito. Entendeu? Se eu pego dois ativos que, enfim, são razoavelmente descorrelacionados, cada um deles reage de maneira independente, eles vão... na verdade, o que vai acontecer vai ser isso. Ó. Se eu tiver 100% do ativo A, eu tenho esse risco e esse retorno. Opa! Se eu tenho 90% do ativo A e 10% do ativo B, eu venho parar aqui, por exemplo, veja que eu baixei o meu risco total da carteira, aumentando o meu retorno um pouquinho. Por quê? Porque a combinação dessas duas coisas aí me dá uma solução melhor. Se eu for para cá, eu ainda vou começar a caminhar não nessa reta aqui, mas nessa curva. Tá? Se eu encontrasse dois ativos que são ainda menos correlacionados, essa curva poderia ser ainda mais gordinha aqui. Tá? O fato é, esse aqui é o almoço de graça que a gente estava falando. Eu consigo encontrar combinações diferentes que vão melhorar o meu risco-retorno. Eu vou ter ou mais retorno para o mesmo nível de risco, eu venho daqui para cá, eu tenho mais retorno e o risco não se alterou, ou eu posso encontrar para o mesmo, eu posso baixar o meu risco, tá? Mantendo o meu retorno. Eu venho nessa direção aqui. Eu vou percorrer esta curva aqui para encontrar a solução que é ideal para mim. Tá? Qual é a solução ideal? A solução ideal vai depender de você. A solução ideal para você, onde é que você vai se posicionar nessa curva? Você vai correr mais para cá ou mais para cá? Depende da sua característica, depende dos seus objetivos, depende do seu perfil de investimento. Tá? Se você tem essa aqui, por exemplo, é a alocação sugerida que a gente tem para hoje. Tá? Se você tem um perfil conservador, você vai ter um perfil aqui de 100% em renda fixa Brasil. Voltando lá para a nossa curva, você vai estar 100% aqui nos ativos do tipo A. Se você tem um perfil agressivo,
Você vai ter lá, enfim, Renda Fixa Brasil, multimercado, renda variável no Brasil, multimercado fora do Brasil, renda variável fora do Brasil. Você vai ter uma combinação que vai estar aqui quase que para cá, tá? Vai estar em algum lugar aqui. Então, essa solução é uma solução que depende da sua característica, do seu perfil, do seu objetivo, tá? Como é que eu faço? Como é que eu faço para descobrir o seu perfil do investidor? No nosso site, lá no Eu Quero Investir, tem uma ferramentazinha que você entra lá no site e descer ali no meio da página, logo ali no meio da página, você vai clicar lá e vai fazer um teste rápido. Vai fazer um teste lá, são 9 perguntas, relativamente rápido, e ele vai te dar uma boa indicação. É perfeito? Não, não é, mas já é um bom começo, tá? Quem não fez ainda, esse é um jeito fácil de fazer. Se você for entrar numa corretora, for abrir uma conta numa corretora, isso aqui é obrigatório, isso aqui a legislação obriga você a fazer. Você vai ter que fazer um teste desse, porque a corretora é obrigada a ter o que eles chamam de suitability. Nada mais é do que isso, entendeu? Então você vai falar assim, ele vai te fazer perguntas do tipo: como é que você se sentiria se você tivesse uma perda relevante nos seus investimentos? Eu ia ficar muito triste, eu ia querer comprar mais, tal. Então você vai responder perguntas desse tipo e ele vai te encaixar nessas coisas aí, tá? E dependendo do que você fiz, da sua resposta, você vai encaixar nesse negócio aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou só dar um outro share aqui, vou mostrar uma outra tela para vocês. Que é onde a gente faz a simulação da carteira aqui. Espera aí, vou voltar a dar um share screen aqui. Deixa eu encontrar. Enquanto isso, eu estava sacaneando. Eu estava sacaneando o André enquanto ele falava, agora eu vou te sacanear também. Essa é uma dos esportes favoritos da gente. Vai lá. Beleza. Na verdade é o seguinte, você comentou sobre... Quer dizer, está comentando o tempo todo com muita categoria sobre risco. Mas eu queria entender assim, quais são os tipos de risco. Porque você falou do risco muito em termos de volatilidade, né? Então, vamos supor que eu estou investindo em WEG e Ambev. São duas empresas que, cara, para poder quebrar, nossa, eu acho que tem que vir um vendaval tão gigante, né? Acho que nem o Covid consegue quebrar elas. Ou seja, são empresas que eu entendo como variam seus preços. Uma hora eu olho minha carteira, eu estou com R$1.000, outra hora eu estou com 1.200, outra hora eu estou com 800. Agora, se eu invisto em alguma empresa como a Oi fica naquela, será que ela vai quebrar ou será que não vai quebrar? Então, o risco é da empresa em si quebrar e não dos meus investimentos oscilarem com o tempo e, sei lá, eu quero resgatar agora, eu resgato menos ou mais. Então, como é que se enquadra esses riscos aí? Vamos lá, a hora que você está investindo em renda variável especificamente, enfim, o que a gente está chamando aqui de risco de crédito, que é o risco da empresa quebrar, é o risco do seu investimento vir a zero, né? A rigor, significa o seguinte, significa que o seu investimento é extremamente volátil. Para ações, eu acho que volatilidade serve muito bem. Volatilidade, enfim, essa variação de preços das ações, ela é um bom indicador do risco geral que você tem para esse tipo de coisa. Se você for olhar isso na ponta do lápis, a volatilidade de Oi vai ser muito maior mesmo do que a de WEG, a de Ambev e de todas essas empresas. Ela reflete isso. Tem alguns investimentos, principalmente em renda fixa, onde volatilidade não é uma medida tão interessante assim. Por quê? Porque, vamos lá, eu fui lá e comprei o CDB, comprei a letra financeira da casa, por exemplo, que é um negócio que um desses casos aí que o André estava citando. Era uma financeira que oferecia taxas super atraentes para quem ia lá, comprava as letras dela. Naturalmente, a gente sabe, não tem risco-retorno, né? Não tem almoço de graça, a gente sabia que tinha alguma coisa. E, de fato, ela quebrou, tá? Mas o fato é, você via lá na sua posição todo dia, ela ia colocando quanto é que marcava lá. A situação da casa estava piorando
E você olhava para a sua carteira continuava lá acumulando 0,0 alguma coisa todo santo dia. Não tinha volatilidade nisso, e não tem volatilidade nisso. Até o dia que ela quebrou e, de fato, assim, para quem tinha mais do que o FGC, né? Daí o cara falou assim, veio tudo para 250 mil reais. Então, ela faz um dente assim de uma vez só, né? Então, tem certos tipos de investimento que volatilidade talvez não seja a melhor medida para esse risco que você está correndo. Então, você tem que tomar um certo cuidado com isso. Tá? Mas, de maneira geral, volatilidade ele é, do ponto de vista assim, principalmente quando você está modelando isso matematicamente, serve bastante. É um indicador bem fiel. É um negócio fiel. Deixa eu te mostrar aqui, até porque, enfim, vocês podem estar se perguntando, você mostrou uma fórmula lá que era para 2 ativos e já era uma fórmula maluca de complicada, né? Como é que a gente faz isso na prática? Vocês estão vendo aqui essa carteira aqui de simulação de recomendação de investimentos? Estão vendo a minha tela? Está aparecendo? Sim, estamos sim. Essa aqui, a gente tem ferramentas para fazer isso naturalmente. Então, o que vai acontecer? O Linhares vai conversar com vocês, vai entender exatamente o que vocês estão fazendo, vai entender qual é o perfil do investidor de vocês. Ele vai sentar numa ferramenta que existe lá na XP e vai desenhar para vocês uma carteira simulada. Tá? Essa aqui é uma recomendação de investimento. Esse aqui é só enfim, é uma simulação que eu faço aqui do perfil agressivo, por exemplo. Para uma carteira de R$1 milhão com perfil agressivo. Tá? O que tem nessa carteira aqui? Tem lá um CDB pré-fixado do Banco Paine pagando 9,65, tá? No valor de R$50 mil. Tem lá uma LFT, que é um título público federal, pós-fixado, vai te render 100% do CDI, R$200 mil. Tá? Essa aqui tem uma liquidez imediata, esse aqui tem uma liquidez de 2.555 dias. É um CDB que vence lá em 2027. Tá? Eu tenho um fundo multimercado, R$50 mil. Tenho aqui renda variável, eu coloquei aqui o BOVA11, que é um índice, na verdade, ele reproduz o índice Bovespa, né? Um outro fundo de ações aqui, R$50 mil. 2 COIs aqui, que são instrumentos que a gente gosta bastante, eles permitem que você por exemplo, fique investido na Bolsa Americana com proteção para queda, então você ganha na alta e na baixa. Tá? Coloquei aqui também um instrumento, um COI de empresas Fique em Casa. Esse aqui é um COI que investe em empresas que se beneficiam dessa nossa tendência de ficar aqui em casa. Por exemplo, o Zoom é uma das empresas que está aqui nesse COI aqui. Tá? Daí tem lá mais 2 COIs, um de small cap no Brasil, para você investir na Bolsa, mais um fundo multimercado internacional, e mais a NTNB 2050, lá, R$250 mil. Tá? Então você vê que cada um deles tem uma liquidez. Como é que fica a liquidez da minha carteira total? Eu sei que tem 45 dias, eu tenho liquidez quase que imediata. Tá? Eu tenho mais 15% que eu tenho liquidez de até 15 dias, e assim por diante. E eu tenho aqui 35% que tem liquidez de mais de um ano. Eu consigo ajustar isso aí dependendo do que o meu cliente quer. Tá? Aqui, como é que está a rentabilidade, como teria sido a rentabilidade dessa carteira? Lembra que essa aqui é uma carteira que a gente está olhando do perfil agressivo. Tá? Como é que teria sido a rentabilidade dessa carteira? Você vê que ela é uma carteira razoavelmente volátil. Você vê que ela tem bastantes altos e baixos aqui ao longo do tempo. Tá? Volatilidade não é um problema para esse cara, ele está disposto a correr esse risco para ter um retorno maior. Tá? Então, nos últimos 12 meses, essa carteira teria dado alguma coisa como 26%. Por quê? Porque ela tem muita bolsa. Naturalmente, a gente monta a carteira olhando para frente, não para trás. Tá? E a gente só olha para trás para ter certeza que, enfim, faz algum sentido. Como a gente está falando no período logo imediatamente depois de uma queda enorme que teve no mercado, os desempenhos de curto prazo da carteira não vão ser grande coisa. Se você olhar para o desempenho da carteira para um prazo mais longo, ela é ok.
Se o cara tem um perfil agressivo e pode esperar mais tempo, isso não é problema, tá? E aí eles têm aqui algumas medidas da volatilidade da carteira, olha lá. Como é que a carteira foi? Desses 37 meses que a gente está olhando, 36 meses, desculpa, em 25 deles a carteira ficou acima do benchmark, que é o CDI. Em 11, ela teve uma rentabilidade abaixo. O melhor mês foi janeiro de 2019, que ela deu 3,92. O pior mês, não por acaso, foi março último, que ela perdeu quase 10%. Tá? Ela vai fazer aqui as medidas estatísticas de como é que foi a minha volatilidade. Ela vai dizer para mim, a volatilidade dessa carteira é alguma coisa de 12 meses em torno de 11%. Você vê que é uma carteira bastante volátil, significa que ela vai oscilar 11% para cima ou para baixo aí, no ano. Se a gente for olhar aqui nesse período mais recente, tem uma oscilação, a oscilação subiu bastante, então você vê aqui, ó, a volatilidade em 3 meses é bem maior, porque você pega esse período recente da Bolsa. Perdão. Tá? E aqui ele vai dar o histórico de cada um dos componentes da carteira. Aqui é um negócio importante. Você vê que tem ativos que são super voláteis. E tem ativos que não. Tem ativos que são quase linhas retas. A volatilidade da carteira é a composição dessas coisas e como elas se comportam entre si. Se eu tenho um ativo que está subindo enquanto o outro está caindo, ele compensa. Se eu tenho um ativo que está fazendo uma outra coisa qualquer enquanto o outro está subindo, ele também compensa. Ele contribui para diminuir o risco geral da minha carteira. Ele contribui para diminuir a volatilidade. Tá? Então, você vê que esses dois ativos aqui, esses dois em laranja, eles são razoavelmente correlacionados, tá? Mas eles não têm nada a ver com esse que esse roxo está fazendo. Esse roxo está andando lá na dele. Ele está fazendo o que ele tem para fazer. Tá? O que acontece com esses outros aqui, ele não está nem aí. A presença desse roxo contribui para diminuir a volatilidade geral da carteira. Tá? Naturalmente, quanto mais esse roxo eu colocar, menor vai ser a volatilidade geral da carteira, mas eu puxo a rentabilidade para baixo. Quanto mais descorrelacionados, quanto mais independente for o comportamento deles, melhor vai ser para a carteira. Tá? Aqui tem os desempenhos de cada um deles. Tá? E eu vou pular aqui para um gráfico que eu acho legal, que é um pouco uma reprodução daquilo que a gente estava olhando ali atrás. Aqui tem até ele mostra como é que são as correlações dos diferentes ativos. Né? Você vê que aquele fundo lá, o Opportunity Long Bias, que é um fundo de ações, ele só faz 56% do que faz o CDI, por exemplo. Então, o CDI sobe e desce, o Opportunity Long Bias está fazendo outra coisa completamente diferente. Tá? Então, quanto mais próximo do zero forem esses números aqui, melhor. Significa que eu tenho mais proteção do risco. Eu estou diminuindo o risco geral da minha carteira quanto mais essas correlações forem próximas de zero. Se eu encontrar ativos que têm correlações muito próximas de zero entre si, eu vou montar uma carteira que vai ser muito boa. Ela vai ter a melhor relação de risco-retorno para aquele tipo de ativo. Tá? E aqui a gente vê como é que fica no final, que é aquilo que a gente estava olhando, como é que é o risco e como é que é o retorno. Tá? Aqui ele vai mostrar aqui como é que é o CDI é um ativo de risco zero, ele tem um dado retorno, onde é que está a carteira em 12 meses, naturalmente, ela está olhando para trás, né? A nossa expectativa é que ao longo dos próximos meses a carteira migre para cima aqui e vai encostar naquela fronteira eficiente. Se esse desempenho continuar sendo assim, naturalmente o que está puxando para baixo, por exemplo, pega o BOVA11 aqui, ele está dando menos 20% com risco de quase 50%. Por isso que ele puxa a carteira para baixo. A gente tem uma posição de BOVA11 aqui. Entendeu? E à medida que a bolsa recupere, e a gente colocou bolsa nessa carteira, vai puxar a nossa carteira para cima aqui, vai levantar ela de volta para dentro, próxima da fronteira eficiente. Tá? Se eu tivesse uma outra carteira, essa aqui é uma simulação parecida com aquela também, R$1 milhão, para o perfil conservador. Aqui não tem mistério, aqui eu vou botar um monte de
de pós-fixado, né? 75% da carteira aqui é LFT e CDBs de bancões, tá? Ou pelo menos CDBs com proteção de FGC, tá? E vou ter aqui um ou outro ativo para dar uma rentabilidade um pouco melhor, tá? Um LTNB, um CDB mais gordinho, um COI Auto Call para dar essa opção para mim, para melhorar um pouco a rentabilidade da carteira. Você vê que é uma carteira que ela tem só 30% em liquidez. Por quê? Porque eu estou colocando bastante desses CDBs para melhorar a rentabilidade. Então, volta para aquilo lá. Eu quero menos risco e quero manter um retorno razoavelmente atraente ainda. O que eu fiz? Eu abri mão da liquidez. É a melhor solução para todo mundo? Não sei, tem que conversar com o cliente e ver o que ele diz. Tá? E daí, olha o que acontece. Olha o histórico dessa carteira. Essa é uma carteira que a volatilidade é muito baixa. Você vê que o desempenho da carteira é quase que uma linha reta. Esse cliente conservador aqui, ele quer colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que não vai ter surpresas na hora que ele abrir o aplicativo amanhã. Beleza, ele naturalmente tem uma expectativa de retorno que é dado, e o retorno esperado dele para os próximos 12 meses é menor. Mas ele não tem surpresas. Você vê que não aconteceu absolutamente nada com ele na crise. A vida dele tocou em frente como se nada tivesse acontecido. Tá? Olha só que lembra que a gente teve a maior rentabilidade lá de 3,9% naquela outra carteira? Nessa aqui, a maior rentabilidade dele foi 1,13% lá em maio de 2017, lá no passado. Ele nunca perdeu do CDI. Mas também, quando ele ganha, ele nunca ganhou grandes coisas também não, entendeu? É uma escolha, tá? É o perfil do investidor. Tá ouvindo, tá? Mora? Oi? Consegue me ouvir? Tô ouvindo, André. Pode falar. Aquele retorno de 1,13 foi só porque a Selic estava 14%. Né? Pois Então, lá é atrás, impossível dar isso de novo. Pois é. Vou dar mais um adendo aí. O pessoal às vezes vem falando, pô, Lucas, eu quero ganhar. Eu falo que o brasileiro, por todos esses anos, ele estava acostumado a ganhar 1%, né? Lá no banco ganha 1% sem risco. Claro, a Selic estava 14% ao ano. Então, qualquer 100% do CDI, ele te pagaria esse 14% ao ano, que representa mais de 1% ao mês, né? Hoje, sem risco algum, 100% CDI é 3 ao ano, que dá 0,28 ao mês, algo assim, né? Para a gente ver como essa mudança de mindset é importante. E aqui a gente tem a análise desse risco dessa carteira. Aqui mudou a escala, né? Você vê que lá a gente está falando de escalas, o risco era 50%. Aqui o risco é 0,05%. Então, aqui, olha, a carteira tem um desempenho bom, tá? Mas também mudou bastante aqui a expectativa de rentabilidade. Tá? Então, a gente tem essas ferramentas aqui, essas ferramentas estão disponíveis para a gente poder trabalhar. Só mostrar, só por acaso de curiosidade, essa aqui é do perfil moderado. Tá? Então, no perfil moderado, a gente vai ter um desempenho até parecido com o desempenho da carteira agressiva no final das contas. Vai ser um pouquinho menos agressivo, vai ser um pouquinho menos problemático. Quando ele perde um pouquinho menos. Quando ele ganha um pouquinho menos. Mas, no final das contas, enfim, ele está exposto também. Tá? Então, a gente tem essas ferramentas que permitem a gente montar essas carteiras de uma maneira, combinando os diferentes ativos que a gente tem disponíveis na plataforma, e tem muita coisa disponível na plataforma, para encontrar a solução que é a mais adequada para o seu caso, para conseguir a melhor relação entre rentabilidade, o risco que você está disposto a correr e a liquidez que você deseja. E aí a gente tem que realmente fazer um trabalho de prospecção. A liquidez que eu quero, a liquidez que eu preciso. Eu sempre falo, eu gosto de falar um negócio que é o seguinte: esse negócio de risco tem duas dimensões aí para quanto de risco você está disposto a aceitar, né? Uma coisa é você falar para mim assim, olha, vamos pensar no Linhares. Linhares é um piá novo, rapaz aí, solteiro. Rapagote. Tá solto na vida, tal. O Linhares tem uma grande capacidade, está no começo da vida profissional dele, está indo super bem, mas está no começo da vida profissional dele. Se acontecer alguma coisa com ele, ele tem muitos e muitos anos para se recuperar.
o Linhares tem uma grande capacidade de correr riscos, tá? Ele pode se dar o luxo de correr riscos, tá? Não deveria, mas minha carteira é 100% renda variável. Uma outra coisa, por exemplo, é o André. O André não, o André está com o segundo filho ali no colo. Olha lá, o André, a capacidade dele de correr riscos é diferente. Tem 2 crianças, já está casado, enfim, já está encaminhado, já é um pouquinho mais velho do que o Lucas. A capacidade dele é menor, ele tem outros Minha posição mais líquida é a ação, o resto é ação da empresa que não tem liquidez. A outra coisa que é importante, e essa é uma coisa pessoal, é a disposição de correr riscos. E esse é um negócio eminentemente pessoal. Uma coisa é a seguinte, você pode ter uma grande capacidade de correr riscos e uma pequena disposição de correr riscos, e daí você está deixando dinheiro na mesa, tá? Se você não corre o risco que você quer correr, você está deixando dinheiro, você poderia estar aproveitando melhor. Então, se o Linhares tivesse uma carteira que fosse excessivamente conservadora, eu ia falar, cara, você está deixando de aproveitar a oportunidade. Não tem por que você ser conservador a essa altura da sua vida. Não tem por que você ser conservador com esse tipo de compromisso que você tem. Tá? Por outro lado, tem gente, como aquele cara que o Linhares que o André estava descrevendo lá, o cara que vai para as cabeças, compra tudo em opções e tal. Não pensa, ele tem uma capacidade de correr risco que está aqui e uma disposição de correr risco que está aqui. Ele é um irresponsável. Tá? O que é o ideal? O ideal é que essas duas coisas andem razoavelmente juntas. Tá? O trabalho do assessor é te empurrar essa direção, é de te forçar a tomar essa decisão, é de te encorajar a encontrar qual é a melhor solução para você, tá? Para poder ajudar, inclusive, a te encontrar os melhores ativos para tomar essa decisão. Esse que é o trabalho. Ô, Moreno, tem uma pergunta no chat do Rafael Pelim, gostaria que tu respondesse. Na opinião de vocês, a Selic tem chance de voltar a subir? Ou a tendência é o que falam, cair mais ainda e se manter por um bom tempo nesse período, nesse patamar? Eu acho que a Selic é um reflexo. Como é que funciona? A Selic ela reflete as condições de atividade econômica e inflação no Brasil. Tá? O Brasil tem um regime de metas de inflação. Do jeito que está hoje, a gente está abaixo da inflação máxima, até do seu andamento. Tá? Não tem nenhum motivo para você ter a Selic subindo em nenhum momento. Você pode até fazer alguns argumentos, tem alguns argumentos que, enfim, discutíveis se ela tem algum impacto caindo ainda mais. Mas o fato é, se você fosse levar no pé da letra, fosse seguir ali na matemática da coisa, ela poderia cair e provavelmente ela não tem nenhum motivo para subir por um bom tempo ainda. Como eu acho que era o Simão que estava falando, né? Usando o exemplo da academia de ginástica dele como um exemplo, vai demorar um bom tempo até que a gente tenha uma recuperação que comece a pressionar, por exemplo, a capacidade dessas academias de absorver alunos novos e que vai levá-las a fazer investimentos adicionais e que vai botar pressão nos preços dos equipamentos. Os equipamentos provavelmente vão continuar nos preços que estão hoje por um bom tempo. A não ser para os equipamentos que são importados. Esses daí, eventualmente, a gente vai ter que resolver de outro jeito. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria para você o seguinte: provavelmente vai continuar uma Selic. O juro de curto prazo, a Selic, o CDI, tende a continuar em níveis baixos, talvez até um pouquinho mais baixos do que os atuais, por um bom tempo ainda. Tá? Respondido, obrigado. Era isso que eu tinha. A minha apresentação era essa. Ficou à disposição aí se vocês tiverem mais perguntas. Eu acho que, enfim, vocês que sabem. E se vocês quiserem, posso dar uma palhinha também sobre VEG, já que vocês gostaram tanto. Enfim, VEG é um assunto que eu pessoalmente adoro. Tenho enorme prazer de falar, enfim, não tem nenhum problema. Moran, sensacional. Muitíssimo obrigado. Eu tenho uma pergunta e, sim, gostaríamos
já respondo para o pessoal que gostaríamos que você desse uma palhinha aí sobre VEG, o que você pensa, enfim. E principalmente, dado que não tem necessariamente um script para a gente seguir da VEG, acho que é bom a gente pensar algumas perguntas do pessoal aí e, de repente, claro, né, dentro da possibilidade de responder, você contempla a gente aí. Mas a pergunta que eu tenho é uma pergunta, cara, que o pessoal já, assim, é certo que vai acontecer e a gente tem esse trabalho, né, mano a mano, a gente ajuda as pessoas, mas é sempre bom a gente saber ter o conceitinho ali por trás, que é o seguinte: tô lá com a minha carteirinha e tal, então tenho ali, tá diversificado, tem 10% lá nos Estados Unidos, enfim, tá bem organizadinha. Tô lá com, sei lá, 100 mil reais. Aí, cara, eu consegui vender um carro meu ali e tal, e me sobrou 20 mil reais. E, cara, eu vou investir porque eu não vou comprar nada mais aqui. Tem mais 20 mil reais para investir. A grande pergunta, né, é onde devo colocar? Como é que eu faço para poder rebalancear minha carteira? Assim, qual que é o... eu preciso realmente seguir e manter aquela proporção? Devo investir no ativo mais barato? Devo comprar o mais seguro? Enfim, como é que eu devo... Onde que eu devo aplicar o dinheiro que caiu agora? Idealmente, você deveria fazer isso. Você deveria manter... Vamos lá, você montou aquela carteira para atingir um determinado conjunto de objetivos. Se o seu determinado conjunto de objetivos não se alterou e você teve, sei lá, eu não vou nem falar de vender o carro, uma tia que você não conhecia morreu, você não ficou nem triste, só teve a alegria de receber a grana dela. Vamos falar desse caso aqui, ficar um exemplo como exercício só de pensar. O que você deveria fazer idealmente? É distribuir essa grana nas mesmas categorias que você já tem. A sua vida não se alterou, digamos assim, não há por que alterar a sua carteira. Se é um negócio diferente, enfim, se é uma alternativa, se essa grana nova veio de uma alteração das suas condições de vida, isso de alguma maneira alterou seus objetivos, isso tem que estar reproduzido também. Naturalmente, isso a gente está falando da situação ideal. Se dá para fazer isso naquele momento, aí é um negócio que a gente vai ter que ver na hora, né? Pode ser que aqueles fundos de investimento que você está investindo lá, eles estão fechados para captação naquele momento, você não consegue fazer, ou alguma coisa desse tipo, entendeu? O fato é que, de tempos em tempos, você vai ter que revisitar aquela carteira e ver. Essa carteira ainda atende os objetivos que eu me propus, ponto 1. 2, os objetivos que eu imaginei lá atrás ainda são válidos. Então, de tempos em tempos, você tem que parar, pensar e refazer essas contas. Você quer ver um exemplo? Acho que esse negócio é um negócio interessante. Até, enfim, André, se você estivesse vendendo um fundo de previdência para um cara há uns 3, 4 anos atrás, e você fosse fazer uma simulação para ele lá, quanto é que você ia colocar de taxa de juro real lá quando ele fosse... Quando ele fosse começar Sendo conservador, era 6. Exato. Isso. Você percebe? O cara falou assim, olha, o cara fez um planejamento da vida dele pensando assim, há 3, 4 anos atrás, no Brasil a perspectiva era essa. Quando eu me aposentar, eu vou conseguir me proteger da inflação e ainda ter um ganho real razoavelmente poupudo ali de, sei lá, 3, 4, 5, 6% ao ano. Tá? Porque na época você tinha IPCA mais 6 no Tesouro, né? Então, exato. Isso de balizamento. Exato, exatamente. Então, você falava assim, puxa, eu vou guardar tanto e quando eu tiver 56 anos, eu vou ter R$1 milhão, me aposento, consigo viver com, sei lá, R$10 mil por mês pelos próximos 30 anos. E se Deus quiser, eu não vivo muito mais do que isso e beleza. Vou aproveitar esses 30 anos bem aproveitados. O fato é, essa perspectiva mudou. Tá? Ele tem, hoje em dia, ele tem 4 opções para esse negócio. Dado que ele não vai ter mais essa rentabilidade de inflação mais o juro real de 6%, ele tem 4 alternativas para ele. Ou ele vai guardar mais dinheiro, ele vai ter que contribuir com mais grana do que ele estava contribuindo antes, ele tem que aumentar a contribuição para o plano que o André vendeu para ele, ou ele tem que mudar o plano para correr mais riscos e esperar um retorno maior, e aí ele corre o risco de ter algum problema no meio do caminho.
ele pode falar, eu não vou me aposentar mais com 56 anos, vou me aposentar agora com, sei lá, com 60 e tantos, porque eu vou ter que guardar mais dinheiro por mais tempo, tá? Não vou aumentar a contribuição, mas vou trabalhar mais tempo. Pode ser uma alternativa. Ou ele pode chegar à conclusão, não, eu não vou fazer nenhuma dessas coisas, eu não vou mudar o perfil de risco, não vou contribuir com mais grana, não vou me aposentar depois dos 56 anos, eu vou ser mais pobre quando me aposentar. Então, esse tipo de coisa, quando você vê, desculpa a resposta longa, mas é um negócio importante. Você está sempre revisando, por favor, o que você fez no passado e vendo se aquilo ainda vale, entendeu? É um negócio super relevante. Às vezes você fala assim, não, putz, eu fiz lá meu plano de previdência, tal, tá feito, lavei as mãos, não precisa fazer mais nada. Não é bem assim. Você tem que sempre estar checando lá, vendo se ainda vale. Você falou aí do tempo que vai para morrer, assim, eu sempre brinco com o pessoal, falo assim, olha, você está pensando nos seus objetivos aí, você está pensando em morrer quando, assim, mais ou menos? Só para eu saber. Quando eu trabalhava na VEG, cara, era o meu segundo emprego lá, eu era diretor do fundo de pensão. A gente tem um fundo de pensão que a gente deve estar com uns 600 milhões de reais, sei lá. Fundo de pensão bastante interessante, tá? E a gente oferecia 2 planos lá. Um era o benefício vitalício, né? O cara, você vai receber tanto até o final da sua vida. Fazia lá a conta atuarial para o cara, tá? E o outro era o benefício financeiro, né? Você vai receber 2% do seu saldo até a hora que o seu saldo acabar. E a diferença era, se você morrer e está em benefício vitalício, sua família não leva nada. Se você morrer e você está em benefício financeiro, sua família leva o que tiver de sobrar, tá? Então o cara vinha lá e falava, putz, eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Falava assim, pô, depende, o que você quer? Você quer que sua família queira você bem vivo ou queira bem você morto? Se você quer que sua família torça para você ficar vivo, pede o benefício vitalício. Se quer que sua família torça para você morrer logo e não gaste muito do dinheiro deles, pede financeiro, né? Os caras, normalmente, enfim, o cara pensava na situação familiar dele e tomou uma decisão rapidinho. Perfeito. Pessoal, tem alguma curiosidade? Vamos mudar então do assunto aí para a gente absorver um pouco da empresa, né, da sua experiência lá. Alguém tem alguma pergunta já sobre a atuação dele na VEG? Senão já... Deixa eu só falar, Sim, claro. Deixa eu dar uma palhinha só. Enfim, Tá. Por que a VEG é tão legal? Por que a VEG tem esse negócio que é tão diferente assim? Porque os caras conseguem, mais do que os caras têm lá, que os caras fazem. Essa é uma empresa bem peculiar, cara, porque ela começou fazendo uma empresa industrial que está fora do centro, enfim, normalmente o coração do industrial brasileiro, que é lá São Paulo e os arredores de São Paulo. É uma empresa que estava aqui em Santa Catarina e ela teve que desenvolver ao longo do tempo uma porção de habilidades que, senão, ela não tinha como fazer, entendeu? Então, é uma empresa que ela que a gente chama de verticalmente integrada. A VEG faz o motor elétrico e ela tem tudo. Ela fabrica o fio de cobre, ela tem a fundição, ela tem todo o processo produtivo, ela domina completamente. Então, o que acontece? O mercado muda, e o mercado sempre muda. A VEG consegue, com essa estrutura industrial, fazer uma porção de coisas que são razoavelmente parecidas, mas que tem voltando lá para a nossa discussão da carteira de investimentos, que são descorrelacionadas. Então, sei lá, o setor industrial brasileiro está indo super bem, a VEG faz motor. Daí a gente tem uma crise de energia elétrica, um apagão, por exemplo, quem aqui é um pouquinho mais velho vai se lembrar. O que acontece? O setor elétrico despenca, ninguém mais compra motor. Em compensação, a demanda por geradores, por exemplo, vai lá para cima. A mesma fábrica que fazia o motor elétrico, ela rapidamente é transformada para fazer o gerador. Entendeu? E a vida segue. E os caras conseguem fazer isso. Não, daí, enfim, surge o negócio de energia eólica, que é um negócio bastante forte hoje em dia. A mesma fábrica que fazia motor elétrico faz energia eólica. E assim por diante, os caras são muito bons em fazer isso. 50% da receita da VEG são produtos que os caras introduziram nos últimos 3 anos. Tá?
Significa o quê? Que os caras inventaram fábricas novas nos últimos 3 anos? Não, as fábricas são as mesmas. As fábricas são reproduções das fábricas que já existiam. Tá? Eles estão expandindo essas fábricas em outros lugares, mas elas normalmente reproduzem as mesmas coisas. E o cara consegue fazer isso super bem. Esse é o grande segredo desse modelo de negócio da WEG, que o cara mantém essa estrutura verticalmente integrada e consegue ser muito ágil nessa mudança de mercado. Entendeu? Essa é uma grande diferença. E é muito diferente de todas as empresas do setor. Ela é muito diferente de todas as empresas que tem aí no mundo que fabricam motor elétrico. Todas elas são montadoras de motores elétricos. Tá? A maior parte delas não tem esses processos integrados, tal, então elas têm essas dificuldades para fazer a mesma coisa que a WEG faz. Tal, enfim, tem muita empresa aí que fica pelo meio do caminho. A hora que um setor sofre, o cara quebra. Tá? A WEG não, a WEG consegue fazer isso. Então tem diversificação regional, tem uma porção de coisas assim. Tá? Eu acho, uma das coisas que eu acho bem interessante da WEG, dentre várias, claro, é que o Brasil, eu costumo até dizer que tem, no momento que nós estamos, tem a sorte de ser um país de commodities, mas tirando esse momento, em todos os outros, né, momentos, a commodity ela poderia ser beneficiada e agregar valor. E a WEG é a prova disso, né? A gente tem uma CSN da vida, tem uma Vale, mas quem realmente tem uma margem excelente, uma estrutura de lucratividade constante é a WEG, que pega o que elas extraem lá, transformam, usam a cabeça para transformar um negócio em valor agregado e vende, né? Então, realmente tem essa É engraçado você falar isso, cara. Uma vez a gente fez numa apresentação para investidor, a gente fazia exatamente essa coisa. Imagina, sei lá, a molécula de ferro lá, a Vale extrai o minério e vende isso para uma siderúrgica, que é o grande negócio da Vale, né? Vende isso para uma siderúrgica chinesa. Lá na China, o cara fabrica o aço, a WEG compra o aço chinês, e de fato compra bastante. O aço volta para o Brasil, a molécula voltou para o Brasil. Chega aqui, a gente fabrica o motor elétrico, estampa lá, faz a carcaça com ferro fundido, tudo, com aço chinês, e manda esse motor de volta para a China, para um fabricante de máquina. O cara vai lá e faz uma máquina injetora de plástico, e manda essa máquina injetora de plástico de volta para o Brasil, entendeu? Então, e acontecia demais isso. A gente conseguia identificar assim, a gente mostrava assim com o nome dos fabricantes das coisas no meio do caminho, assim. Bem interessante. Esse negócio é muito enfim, você fala, pode olhar isso de duas maneiras. Pode olhar isso da maneira do ponto de vista empresarial, da logística, um sistema fabuloso que existe no mundo, né? O outro é falar, se olhar isso do ponto de vista brasileiro, fala, pô, que oportunidade desperdiçada que a gente tem no Brasil. Né? A gente poderia ganhar em todas as partes aí e acaba dividindo com os outros. Faz parte. Então, bom, o pessoal acabou não fazendo alguma pergunta aqui. Eu tenho uma última pergunta, então. Especificamente sobre como é que eu vou dizer, as novas oportunidades da WEG no setor elétrico, no sentido, por exemplo, o que mais me vem à cabeça aqui de força são os painéis solares, né? A WEG tem essa, o que eu quero dizer quais são as chances de crescimento da WEG além dos principais produtos que ela tem hoje, assim, ela tem buscado inovação nesse sentido para poder sair do que já tem sido o crescimento, se eu não me engano, em torno de 17% ao ano nos últimos anos aí, para continuar com isso, ou mais ainda, por que não subir para 20%, 30% ao ano com novos produtos? Vamos lá, eu acho que esse negócio do setor de energia solar já é uma realidade. A WEG acho que hoje deve ser, se não for... Vamos lá, se você pensar, tem dois tipos de energia solar. Né? Tem energia solar de usina, que é o cara que está vendendo para o sistema, o cara vai lá, participa do leilão, monta uma usina enorme e tal, não sei o quê. A WEG é um dos 3 maiores nesse setor. E daí tem o que eles chamam de geração solar distribuída, que é essa que você compramos para pôr no telhado de casa, tal. Esse aí de longe, enfim, os caras são pioneiros nesse negócio, de longe eles são os maiores do Brasil. Não significa que eles fabricam tudo, tá? Mas o negócio de energia solar é um exemplo clássico desse negócio que eu estava te falando. Uhum. Tá? O que é a energia solar? A energia solar
você captura a energia fotovoltaica, ela vem como energia de corrente contínua, você tem que passar por um aparelho, e esse é realmente o coração do sistema, não é a captura, as células fotovoltaicas é um negócio trivial, mas você tem um aparelho que a gente chama de inversor de frequência que transforma isso em energia de corrente alternada e joga no sistema. Tá? Esse inversor de frequência é fundamentalmente o mesmo aparelho que é usado em automação industrial para controlar a velocidade de motor. Esse é um sistema que eu quero dizer assim, esse é um negócio que a WEG tem desenvolvido há 30 anos. É o maior fabricante do Brasil, um dos maiores do mundo desse tipo de produto. O que os caras tiveram que fazer? Os caras tiveram que fazer um desenvolvimento para transformar esse produto num produto para energia solar. Tá? Então, você vê como esse tipo de coisa, essa sinergia que tem entre os negócios, permite que os caras façam isso. Entendeu? Então, os caras encontraram fornecedores das placas fotovoltaicas, tal, transformaram isso, enfim, integraram isso na forma de um pacote, e hoje em dia você tem uma porção de integradores aí vendendo esse negócio, tanto para residência, quanto quando trabalhando com os investidores, quando eles estão participando de coisas. Então, sim, esse tipo de coisa surge o tempo inteiro. Tá? O negócio de energia eólica foi muito parecido. Eu só vou fazer uma colocação para você, que é o seguinte, isso me foi dito, não foi nem pelo Décio, quem me disse isso foi o pai dele. Que, enfim, quando eu cheguei lá, o seu Egon é uma das pessoas mais geniais do Brasil, é uma daquelas coisas. Se o Egon fosse americano, existiriam livros e livros e livros a respeito do seu Egon. O seu Egon foi um cara absolutamente fora da curva. E ele me falou uma vez o seguinte, ele falou, se tu tem uma empresa, cara, tu cresce 2%, 3% ao ano, você não consegue segurar os caras bons. Os caras bons vão tudo embora. Os caras bons, não sabe, não tem oportunidade, você não cria oportunidade. Você tem uma empresa que cresce 40% ao ano, você não consegue tocar a empresa vai bater a cabeça, você vai fazer bobagem, você não consegue controlar um crescimento como esse. Tá? Então, a gente quer crescer ali, entre 15 e 20. 15 e 20 é o que a gente gera oportunidade para todo mundo, mantém os caras bons aqui dentro, mas não faz bobagem. Entendeu? Excelente. Aqui a gente não... Então, naturalmente, é a solução para uma empresa industrial, como a dele. E é o cara que fala e entrega, né? Não estou dizendo que seja uma solução para todo tipo de negócio, sim, mas claro. o negócio dele... mas ele tinha essa visão já, enfim, 15 anos atrás. E os caras são muito... E isso é parte da cultura, entendeu? Eles são muito... E é muito comum, assim. Eu fiquei na WEG 12 anos, eu era novato. Tá? Os meus pares, as pessoas que estavam, enfim, o pessoal que era gerente e tal, era super comum o cara ter 30 anos, 35 anos de empresa. Entendeu? É uma empresa que gera muita oportunidade para o cara crescer lá dentro. Isso é super importante, a parte da cultura. Entendeu? Então, eu não acho que eles vão crescer 40% ao ano de uma maneira constante. Pode acontecer um ano ou outro, tá? Mas eu não acho que eles buscam isso ativamente. Não acho que... Eu sei que eles não buscam isso ativamente, eu não acho que isso vai acontecer de uma maneira consistente. Se acontecesse, eu ficaria até preocupado. Moreno, o Gabriel, né, ele é um dos sócios aí da Ciano também, ele fez uma pergunta no chat bem legal. Ele perguntou, além da WEG, né, tu enxerga outra empresa no Brasil com essa flexibilidade, que é o que eu acho que tu trouxe de essência da WEG, de se adequar às necessidades do mercado? Gabriel, eu vou te dizer com toda sinceridade, cara, no setor industrial eu não conheço nada, cara. Sincero e honestamente, não conheço nada muito parecido com isso, não. A WEG e eu vou te falar, enfim, como eu te disse, eu faço isso há muitos anos, já olhei para fora do Brasil, não consigo enxergar nada muito parecido. Eles conseguem, por uma combinação de sorte e capacidade, eles montaram esse sistema que funciona desse jeito, entendeu? Tem gente que é mais ou menos flexível, mas desse jeito, com esse tipo de flexibilidade,
Tem algumas empresas que eu admirava muito, muito, por exemplo, o Grupo Ultra, por exemplo. Eu sempre fui muito fã do Ultra, sempre achei uma empresa muito bem administrada, tal, mas tropeçou. Tropeçou, a questão de uns 2 anos atrás, ela começou a tropeçar e ainda está tentando se acertar. Ambev tem as suas dificuldades, o sistema enfim, a Ambev tem um modelo de negócio que não é a prova de erro, entendeu? Então, não sei dizer, eu não sei nem se o da VEG é a prova de erro, pode ser que a gente se surpreenda e daqui a pouco os caras não consigam se adaptar a uma grande mudança de mercado, sei lá. O fato é, os caras têm um track record aí de 60 anos dando certo. Mas eu, sinceramente, não conheço nada desse jeito assim, nesse grau, eu vou ficar te devendo, Gabriel. Eu queria conhecer. Se eu conhecesse, te garanto que eu ia ser investidor. Resumindo, compre VEG. Sabe, tem umas coisas, é engraçado isso, cara. Tem umas coisas que era sempre assim. Todo cara, isso eu fiz, no começo do trabalho era justamente esse, era tentar trazer o pessoal de corretora para começar a cobertura de investimentos das empresas. Quer dizer, os analistas das corretoras para escrever relatório a respeito da empresa, né? E era batata. O cara vinha, olhava, tal, não sei o quê, o primeiro relatório. Normalmente, o cara ficava com vergonha, o cara não dava venda, mas o cara dava aquele famoso hold, né? Aquele negócio assim, mantém. Nunca, ou raramente o cara saía com compra, tipo assim, recomendação de compra. Ao longo do tempo, ele falava assim, putz, tem razão, fiz bobagem, não botei fé, mudava para venda em seguida. É muito comum isso. É difícil, não é? É meio contraintuitivo. Pouca gente tem sei lá, a coragem e a fé para aceitar a religião logo de cara. E deixa eu fazer uma pergunta, Moura. De vez em quando eu fico parecendo um religioso, eu fico parecendo um cara assim que está evangelizando para o culto da VEG. Deixa eu te perguntar sobre a questão sobre a VEG. É a questão dela estar preparada para mudanças de mercado, né? Que geralmente é o que fazem as empresas tropeçar. O Lucas colocou a questão da energia solar e tem também a questão do motor elétrico híbrido, né? Que é uma tendência bem forte. Tem algumas regulamentações até proibindo motor de combustível a fóssil a partir de 2030, 2032. Isso vai ser um processo que vai ser inevitável, né? Como é que você... Eu acho que isso são 2 frentes, tem mais alguma outra? Fala um pouquinho também dessa... Pode falar a verdade, esse negócio do carro elétrico, especificamente, quando eu estava lá em 2005, quando eu cheguei lá em 2005, uma das primeiras coisas que os caras falaram, não, pô, Luiz, ajuda a gente aqui e tal, o cara que... Vai vir um cara aqui que quer falar com o setor financeiro e fala inglês e tal, não sei o que, era um cara da Tesla. Tesla, em 2005, estava visitando a gente. E a decisão naquela época foi não participar do projeto dele. A gente achou que tinha muito risco e tal, não sei o quê. O fato é o seguinte, carro elétrico, cara, e essa é uma outra característica da VEG. Eles sempre foram muito cuidadosos com o investimento de capital, entendeu? Para você participar de uma indústria como essa, você está falando de um investimento em capacidade produtiva, em pesquisa e desenvolvimento, que muda o seu perfil de risco, entendeu? Se você erra uma entrada dessa, o dano é razoável, entendeu? Não dá para você fazer aquilo que eu estava descrevendo antes, que era aquele negócio de ganhar sinergia, assim, não, é um produto que eu já tenho, tal, não sei o quê. Muda. Eles estão fazendo, eles têm participado, mas eles têm comido pelas beiradas. Assim. Por exemplo, a VEG hoje é o maior fornecedor de motor elétrico de tração de navio, por exemplo. A hora que você passa ali por Itajaí, tem todos aqueles estaleiros ali, fazendo aqueles navios de médio porte e tal, barcaça de supply boat para levar para a plataforma de petróleo, tudo aquilo lá é feito com motor elétrico, a tração daquilo lá é tudo feito com motor elétrico, e todo um sistema que a VEG desenvolveu, entendeu? Ônibus, por exemplo, tem soluções de ônibus todos no Brasil. Carro elétrico de passageiro é um negócio que eles continuam olhando, mas enfim, o
padrão de risco pode ser que mude ao longo do tempo, mas eles sempre foram muito cuidadosos com o negócio, com o risco que isso significa, entendeu? É como se você colocasse um ativo no seu portfólio que mudasse completamente o balanço de risco do seu portfólio, entendeu? Então, eles são muito cuidadosos com isso. Maravilhoso, Moran. Excelente conteúdo de ambos assuntos aí, né? Deu literalmente uma aula maravilhosa sobre gestão da carteira, curiosidades sobre a VEG. Inclusive, o pessoal elogiou aqui sobre a apresentação, está muito limpa, claro, então ficou tanto os seus slides como sua explicação foi bem didática, tá? Muito bom. Então eu vou deixar a apresentação. Acho que a apresentação não tem mistério. Eu posso deixar depois com o André e com o Linhares, eles encaminham para vocês aí sem problema. Perfeito. Até porque foi um pedido aqui também. Lucas. Isso, beleza, manda aí. E uma coisa, pessoal, assim, até como era natural, né, de se esperar, a gente teve uma baixa aí dos participantes desde o início. E eu digo como era de se esperar, que um evento online a gente tem essa flexibilidade e principalmente pelo seguinte, todo o conteúdo está sendo gravado. Então, o pessoal da mentoria, inclusive, tiveram algumas pessoas que não puderam participar porque estavam em trabalho. O Rafael Pelinha acabou de me avisar aqui, ó, mano, parabéns pelo conteúdo, tá top, vou precisar sair porque tem que resolver assunto na empresa. Então, é normal, né? A gente tem isso daqui e a gente... Então, todas essas suas informações vão ficar disponíveis para o pessoal que faz parte da mentoria, tanto para aqueles que querem rever, como para os que não assistiram e vão poder usufruir aí. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente fica à disposição, Lucas. Quando precisar, enfim, só chamar através do Linhares, do André, aí estamos à disposição. Fechou. Muitíssimo obrigado. Foi excelente.